Fala aí pessoal, aqui quem vos fala é o Nil e nesse vídeo de hoje eu estou trazendo um assunto importante para quem está buscando computadores games já montados para comprar em lojas na internet. Esse não é um vídeo com propósito didático, na verdade eu vou indicar vários computadores games à venda em lojas na internet, mas isso não me impede de expor minha opinião sobre cada computador que eu vou avaliar aqui durante a apresentação. E eu tenho aqui no canal um vídeo no qual eu indico e avalio lojas confiáveis para você comprar seu PC game na internet. Eu vou deixar o link aqui nos cards e na descrição, então passa lá se você tem alguma dúvida sobre comprar na internet. Eu escolhi lojas confiáveis que estão aí no ramo da venda de peças e computadores games. Eu vou começar por onde é mais barato, levando em consideração o estilo de cada consumidor. Por exemplo, eu vou começar por computadores apenas dedicados a jogos leves, como os populares MOBAs e jogos de emuladores. E depois vamos para intermediários e nos aprofundamos em máquinas mais robustas. Para aqueles que querem investir em live stream e para os mais hardcores que gostam de jogar em alta resolução sem perder FPS. Então o objetivo aqui é indicar para todos as preferências e claro com ressalvas na qualidade. E já antecedendo, deixa seu like no vídeo e se inscreva no canal, sua ajuda é muito importante para o crescimento do canal e vamos prosseguir para o vídeo. E bom, o primeiro PC game que eu vou indicar é da Shop Info. Ele está na faixa de preço de R$ 2.285. Contando que isso é à vista no boleto, você ainda recebe os 10% de desconto. E o nome do PC, o título dele aqui é Neologic e tem um número aqui, um código. Eu acho que esse aqui é só para identificação, ele não tem um nome específico. Mas aqui diz que ele é um PC game Free Fire Neologic. E ele tem aqui chip gráfico, né, o Radeon Vega do processador Ryzen 3, o do 2200G. É um excelente processador de entrada e ele tem 8 GB de memória RAM e um HD de 1TB. E a gente vai dar mais uma olhada aqui nas especificações dele. Esse aqui é particularmente o design dele por fora. É um gabinete bonito. Lembrando que ele não tem placa de vídeo, mas aí você pode rodar o seu Free Fire a 60 FPS aí no Ultra. E você pode jogar jogos MOBA também com o Ryzen, o Vegas 11, o mais atual, é um dos melhores que tem, né? O chip gráfico integrado. O Vega 8 também é um excelente chip gráfico. Então você vai poder jogar LoL aí também a 90, 100 FPS. E vários outros jogos com Vega. Até GTA você vai conseguir rodar com esse PC. Claro, né? Não vai ser aquela qualidade, mas você vai conseguir. Descendo aqui nas especificações, aqui a gente tem o nosso processador Ryzen 3 2200G, o Radeon Vegas, que é integrado ao processador, e 8 GB de memória RAM, que tem a garantia 1 ano, a placa-mãe é uma uma 320M, e o HD é 1TB, e a fonte é de 400 watts. Se você estiver pretendendo, você pode fazer um upgrade no futuro, botar um RX 550 ou RX 570i. Esse PC ele vai ficar muito mais potente. Você vai poder rodar qualquer jogo nele, incluindo um RX 570 ou até uma 1650. Aqui a gente tem o nome do gabinete. E especificamente ele não tem detalhes sobre os componentes, não sabendo qual a marca do HD. Sabendo da placa-mãe do processador, que é a parte mais importante, mas também a fonte é bem importante saber. A fonte distribui energia, é importante saber com que tipo de marca nós estamos trabalhando, mas a maioria dos sites aqui não vão especificar, então você vai ter que confiar na qualidade da fonte. Eu não sei se ela PSC ativo, o que é um ponto negativo que a gente não sabe. E agora a gente vai para o nosso segundo PC game aqui que eu vou indicar, e aqui as coisas já melhoram um pouquinho. A gente tem um Ryzen 3 2200G, como no PC anterior, 8 GB de memória RAM, 120 GB de SSD e o chip gráfico Radeon Vega que vem com ele. E aqui tem que vem um kit fan RGB. O design do gabinete é bonito. Ele está saindo por 2.500. Como eu digo, você pode botar uma placa de vídeo futura, uma placa de vídeo mais intermediária aí, da série RX aí da AMD, tá ser um pouco antigo, mas elas hoje ainda funcionam muito bem.
e elas dão conta de muitos jogos, principalmente jogos atuais. E agora a gente vai ver as especificações técnicas, que tem a marca SPC, AMD Ryzen 3220G, 4 núcleos, 4 threads, aqui são os detalhes do processador, e 8 GB de memória RAM, SSD 120 GB, a gente já ouviu isso aqui. E a fonte é 500 watts, o que é importante para você poder fazer um upgrade de uma placa de vídeo sem precisar trocar a fonte. E aqui a gente já tem 500 watts, é suficiente para você fazer o upgrade aí de até uma 1660. Bom, e agora a gente vai prosseguir para o próximo PC. E o próximo PC é da 4Games. Eu verifiquei essa loja, ela é confiável, inclusive eu cito ela num dos meus vídeos que eu citei anteriormente na introdução. E esse aqui é um PC Game, tem nível 20, eu acho que isso aqui é uma categoria que eles colocam. É da AMD, um Ryzen 5, 8 GB, DDR4, a memória RAM. Tem que ser, né? Placa de vídeo Vega 11, esse aqui é o Vega 11 que vem integrado, o chip gráfico do AMD Ryzen 5. Então a gente vai ter mais processamento gráfico aqui. Então você vai poder rodar aí até GTA tranquilo, LOL a 120 FPS, você vai poder jogar aí seu Free Fire no emulador tranquilo, e entre outros MOBAs e jogos leves da atualidade. E aqui a gente tem as descrições de produto, algumas características, e já que eu citei aqui ele está saindo por 2.682, e em relação a esse Ryzen 5 aqui, ele está saindo barato. Se ele tivesse um SSD no lugar desse 1TB de HD seria bem melhor. Eu achei bonito o gabinete. E a gente vai dar uma olhada aqui nas características. É o que a gente já leu, não tem muita coisa. Ele não fala muito, tem outros detalhes aqui que você quiser ler. Bom, e agora a gente vai para o próximo PC Game. E continuando no site da 4Games, o próximo PC Game tem um i3 da 10ª geração, ou seja, a geração atual. Ele tem 8 GB, DDR4, placa de vídeo aí um RX 550, 2 GB e 1 TB de HD. A RX 550, como eu falo, é uma boa placa de vídeo, mas ela não é das potentes. Mas por valor que ele está disponibilizando aqui, praticamente R$3.000, esse PC ele está num patamar assim que eu diria de bom custo-benefício. E vamos dar uma olhada aqui as características: memória 8 GB, memória RAM, um HD 1TB e o Core i3 da 10ª geração. E essa placa que vem com ele, não tem especificando o modelo da placa, mas eu sei que é uma LG 1200. E possivelmente você pode botar um RX no futuro 570, 580 e até uma 1650 aí, para deixar o PCzinho mais tunado. E aqui a gente tem alguns detalhes sobre os jogos que ele roda. Aqui tem um vídeo teste. Com certeza com esse computador aqui você vai conseguir rodar qualquer jogo da atualidade. Não vai ser 60 FPS em HD, mas você vai conseguir jogar até mesmo Cyberpunk, que é um jogo muito pesado. Voltando aqui a Shopee Info novamente, não é? Aqui tem PC Game, Neologic e MOBA Box, o título dele. E ele tem uma GTX 1500 Ti, já foi uma placa de vídeo muito boa. Ainda hoje ela tem grande referência no mercado aí de placa de vídeo, como uma ótima placa. Temos 4 GB de memória RAM, o que eu acho que é um pecado você colocar 4 GB de memória RAM hoje em um PC, deveria ser 8. Mas a gente vai prosseguir aqui porque eu achei essa uma configuração interessante para 3.300. E o processador é um i3 da 7ª geração, é um pouquinho atrasado, mas é um bom processador. E 500 GB de HD. A grande referência aqui de qualidade é a 1050 Ti, porque em relação aos outros componentes não tá lá essas coisas. Aqui está dizendo que ele é propriamente construído para rodar jogos MOBA. Tem uma comparação de FPS. Esse aqui são um tipo de computador para quem realmente quer gastar pouco e não quer comprar peça por peça ou não quer mexer muito no computador. Bom, aqui tem a fonte, é um 80 Plus, não sei se
PSC ativo, tá indicando aqui. Aqui temos nosso processador, nossa placa de vídeo, a memória RAM, que eu não sei porque é 4 GB. A placa-mãe é um H110M. E é sempre importante você olhar as avaliações que tem, ou se tem algumas perguntas, e você mesmo pode fazer perguntas aí na loja. Você mesmo pode enviar perguntas para a loja. Lembrando, galera, que esses PCs que eu estou indicando aqui, necessariamente não estou dizendo que eles são os melhores PC. Eu pesquisei, eu procurei encaixar-se na preferência de cada um, de cada pessoa ou referente, porque tem pessoas que realmente têm dinheiro para gastar e outras não, que preferem investir em algo mais barato. Mas eu acho que 3.300 nesse PC, eu acho que você pode procurar outros a mais, ou até um pouquinho mais caro, mas que tem uma qualidade melhor. E a nossa próxima loja é a Pichau Games. E a gente aqui tem um PC custando na faixa de 3.225 à vista. Ele tem um Ryzen 3 2200G, uma placa de vídeo GTX 1650, 4 GB e 8 GB de memória RAM DDR4 e um SSD de 240 GB e uma fonte de 500 watts. E o nome do gabinete é um Crone RGB. Esse daqui até agora eu acho que esse aqui é o melhor PC que a gente já encontrou e que eu estou indicando aqui no vídeo, porque a gente está chegando na faixa de PCs intermediário. O que eu quero dizer é que eles são PCs que eles tanto são bons para você rodar todos os tipos de jogos, como eles também são excelentes para você fazer aí live stream. Ele não é um PC indicado para live stream, mas para fazer live stream você não vai precisar de uma máquina potente que custe 10 mil reais. Com certeza PCs aí na faixa de 3.500 a 5 mil reais são PCs que possivelmente tem uma configuração ideal para você fazer stream. Mas é claro, a gente não está falando de uma stream profissional, estamos falando de uma stream amadora que você está começando. E é claro que você não vai conseguir rodar jogos atuais aí no Ultra 60 FPS com um PC game desse e transmitir ao vivo numa stream, sem perder a qualidade. Mas é claro que você pode fazer com 720p, 30 fps aí, sem problema, qualquer jogo você vai conseguir transmitir, porque eu já tive PC menos do que isso aqui, consegui fazer transmissão com 30 fps, com jogos bem atuais. Então não tem problema se você quiser investir para fazer stream com esse aqui e jogar, mas eu indico você comprar esse PC apenas para jogos. Se você quer realmente investir em stream, eu acho que você tem que investir e gastar um pouquinho mais, e a gente vai ver isso um pouco mais à frente. A gente tem que olhar as especificações, eu quero ver os detalhes aqui físico dele. É um gabinete bonito, a Pichau tem os maiores acervos aí de gabinete que eu acho muito bonito. E vamos descer aqui para a gente ver as especificações. Essa aqui é a nossa GTX 1650, é uma excelente placa de vídeo. Há 2 anos atrás ela aí dominava o mercado. E a memória RAM é uma T-Force Vulkan. Você pode incluir 2 memórias RAM também aí, para estar fazendo um dual chain, e tem 16 GB para jogar aí com folga. E ela tem 2666 MHz. E o processador Ryzen 2200G. Esse aqui é um Ryzen segunda geração, o gabinete Game Pichau, o Crone. E a placa-mãe é uma Biostar A320 DDR4. E a fonte é que tem 500 watts, 80 Plus, PSC ativo. Eu não sei se essa fonte é da Thermaltake ou é a própria da Pichau, porque normalmente eles incluem essas fontes nos computadores que eles vendem pronto. E você pode incluir um cooler também para resfriar melhor aí. Aqui tem um cooler box que já vem acompanhado, mas você pode incluir, a Pichau deixa você implementar esse tipo de alteração aí. Você também pode mudar a placa-mãe. Aqui se você mudar a placa-mãe já adiciona um valor, ou seja, porque o produto é mais caro. A B450 é uma excelente placa-mãe aí. E aqui tem a memória RAM, você pode incluir, mais como eu estava dizendo, mais uma memória RAM. 16 GB, eu acho que tá um pouquinho caro nessa memória RAM de 8 GB, tá custando 400 reais. Não sei se é por causa da adição, que tem algum valor a mais incluso. Temos aqui a nossa placa de vídeo, nosso SSD, a fonte e é claro o gabinete.
E aqui tem os detalhes mais, se você quiser incluir ventoinha, você pode fazer isso, pode implementar no seu gabinete. Tem uns periféricos, caso você queira adicionar alguma coisa. E você vai ver aqui também as avaliações do cliente. E a gente vai prosseguir, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Bom, e continuando na Pichau, a gente tem esse outro computador game aqui. O Game Apollo. Ele é um Ryzen 3, ele tem como processador o Ryzen 3 2200G, o mesmo processador do anterior, e uma GTX 1050 Ti, 4GB, e 8GB de memória RAM DDR4 e 1TB de HD, e 500 watts e o gabinete como RGB. Eu acho muito bonito esse gabinete, eu gosto de gabinetes simplistas. Aqui a gente tem uma visão de dentro, é bem espaçoso. Tem um localzinho para você botar a fonte abaixo. Ele está custando aí 3.160. Essa aqui é a 1050 Ti. A mesma memória RAM, a Vulkan. O mesmo processador do anterior. O gabinete já mudou. E a placa-mãe, a 320 também. A fonte 500 watts, 80 Plus, PFC ativo. Quando tem esse 80 Plus PFC ativo aqui, você pode conectar direto aí na tomada sem problema nenhum, para você estar usando aí com tranquilidade. E eu indico sempre também você comprar um filtro de linha para você não ligar direto na tomada, porque o filtro de linha já ajuda, porque o filtro de linha ele já dá uma segurança melhor para quem tem algum problema na rede ou fiação elétrica. A rede elétrica ela varia muito, então o filtro de linha ajuda bastante. A gente viu, tem as especificações, a Pichau sempre deixa as especificações e também alterações para você fazer, mas no momento a gente não quer. Esse daqui está saindo mais barato do que o anterior, mas você perde bastante porque tem um SSD de 240GB, um GTX 1650. A única diferença exatamente é a placa de vídeo. E é claro, tem um HD. Eu prefiro 250 GB de SSD do que 1 TB de HD. É claro, dependendo, se você for um acumulador, é melhor você pegar um HD de 1 TB. Agora, se você quer apenas para jogos, então pegue o seu SSD aí de 250, que é tranquilo. Agora, se for 120, eu acho que não vale a pena um SSD de 120, porque é muito pouco. Porque tem jogos aí que já consomem metade ou isso praticamente todo. Como temos Red Redemption aí de 130 a 150 GB. Vou mudar a localização aqui da aba, porque eu botei o mais barato para frente. E até agora esse daqui é um dos melhores PCs que eu já indiquei. Bom galera, a gente voltando aqui a Form Games, eu ia indicar esse PC aqui, mas eu achei um problema nele. Ele é um PC game aí com um processador i3 da 10ª geração, 8GB, tem uma memória RAM de 8GB DDR4, uma placa de vídeo RX 570, 4GB, e vem incluso, é claro, o kit dele, né, o monitor, o teclado, o mouse e o headset. Mas eu achei um problema aqui, por isso que eu não vou indicar, ou talvez se você quiser perguntar, que passou despercebido por mim, mas eu quis mostrar aqui no vídeo que é importante você se atentar aos detalhes técnicos. Antes de comprar um computador, você tem que se ater a qualquer detalhe, para você não se arrepender depois aí. Porque realmente as empresas, elas são empresas confiáveis, mas você pode acabar cometendo um erro e ter que realmente pedir para resolver, e isso vai demandar tempo, então é muito chato. Então, por exemplo, isso aqui, ó, a placa de vídeo, ele tem especificando aqui que é uma RX 550, 2GB, 128 bits, GDDR5, mas aqui específico é uma RX 570, como aqui também. Então, afinal, qual placa de vídeo está inclusa nesse computador? Então, aqui não tem campo para perguntas. Acho que você tem que comunicar com a loja no suporte dela, caso você tenha alguma dúvida. E a gente vai passar para frente, a gente vai para a próxima loja. E a próxima loja é da Terabyte, a gente temos um PC Gamer Ultigamer. E o próximo PC Game é da Terabyte. Ele estava disponível há poucas horas atrás, agora ele está indisponível. Mas isso sempre acontece em sites que a galera compra muito, como a Terabyte, Pichau, entre outros. Eles podem não estar disponíveis, mas pouco tempo eles vão estar sendo disponibilizados. E você pode entrar em contato também para fazer o pedido do computador.
E ele estava custando 4.859 à vista. E a gente vai nas especificações dele. Esse aqui é um computador game que eu indico bastante para você começar a fazer stream. Ele é um Intel i5 da nona geração, um ótimo processador. E ele tem uma excelente placa de vídeo aí, que é a GTX 1660 Super 6 GB. É uma placa excelente de entrada para quem quer começar a fazer stream profissionalmente. Você vai poder rodar muitos jogos aí no HD a 60 FPS tranquilo. E a memória RAM 8 GB e um HD de 1TB. Seria melhor se fosse 16 GB aí de memória RAM e um SSD de 250, mas isso aí você pode alterar depois. E aqui a gente vai ver, tem as avaliações dos clientes, muita gente comprou, mas eu quero ver características técnicas. Aqui não tem especificando características técnicas, eu acho que é porque não está disponível o PC, ele não está disponibilizando as peças. Mas a gente já tem informação aqui, eu vi anteriormente, tinha todos os detalhezinhos quando eu estava pesquisando sobre o computador, as peças inclusas. Acredito que quando ele estiver disponível, essas informações vão estar bem aqui abaixo. Então a gente vai prosseguir para o próximo PC Game. E o próximo PC Game é da Rockets. Ele está custando aí R$6.000, 6.000 conto à vista. Ele tem o i3 da 10ª geração, uma GeForce GTX 1650. E aqui a gente tem o cooler, que é o próprio cooler que vem com o processador, e a placa-mãe, que é uma Intel H410, é uma boa placa-mãe, e uma memória RAM, 16 GB de memória RAM, DDR4, 2666 MHz, e um HD de 1TB, fonte de alimentação de 430 watts, aí, 80 Plus, e o nome do gabinete é o TTV250. E essa daí você pode incluir aqui caso queira, vai ficar aí esse valor acima. Eu acho que esse aqui é um valor caro, a Rocket tem uns valores um pouco alto. Em 1 e 3 para essa configuração com esse preço não é interessante. Assim como de 1TB poderia já incluso um SSD. E também a fonte de alimentação eu achei muito pouco, 430 watts. Para você gastar 6.000, acho que com 6.000 você monta vários outros computadores aí um pouquinho acima da média desse computador. Aqui a gente só está dando uma opinião avaliativa. E o próximo site é da Chipart. A gente tem um PC Game aqui, o Pistomático Black. E de processador temos o Intel 5 da 10ª geração, o 10400, de 6 GB de memória RAM e um SSD de 256 GB e uma placa de vídeo GTX 1660. Ele está custando aí na faixa de preço de 7.870 e pouco aí. E praticamente está saindo quase R$7.000 à vista. É uma boa configuração para quem quer começar a streamar. Ele está um pouquinho caro, mas ele tem uma configuração praticamente, se você for comprar um PC Game desse hoje com o valor do dólar e como está o mercado nacional de eletrônica, ele vai sair praticamente esse preço. Se você quiser montar, como eu digo, você pode economizar um pouco, mas montado ele sempre vai ter esse valor mesmo adicional. E aqui temos as especificações dele, que é sempre bom. Como eu digo, você tem que pesquisar bastante, entender o que você está comprando. Esse processador vem com o HD gráfico dele, o 630, tem uns que não vêm. Os que vêm com HD gráfico são mais baratos. Eu acho que eles poderiam ter incluso o Intel Core i5 da 10ª geração sem um HD gráfico, que seria R$300 a menos, já barateava um pouco. Vamos descer um pouco, aqui a memória RAM, o HD. Ele tem um SSD, aqui tem um SSD 256 GB, mas aqui tem um M2. O M2 não é praticamente um SSD, eu vou mostrar aqui para vocês. Ele é acoplado na placa-mãe. A placa-mãe tem uma entrada que você acopla. Eles são um pouquinho mais caros do que SSD, dizem que eles são mais rápidos. E a nossa placa de vídeo é a GTX 1600, ela tem 6 GB, isso é interessante. Como eu disse, é uma placa excelente para você streamar, começar a streamar. A fonte de alimentação é 500 watts, então vai ser o suficiente. Ela é 80 Plus bronze, é da GameMax. A GameMax, antigamente eu tinha um pé atrás com ela, mas já muita gente utiliza ela e recomenda. Então, segundo a maioria das pessoas, é uma excelente fonte de alimentação. E aqui é o nome do gabinete, o GameMax Revolt Black.
O site não disponibiliza avaliações e comentários, então. E voltando aqui a Pichau, a gente tem um computador mais robusto aqui que é indicado para quem realmente quer jogar aí jogos no HD Ultra e fazer transmissão aí a 60 FPS tranquilo para quem quer começar a se profissionalizar nas streams. O nosso computador Game Ryzen 5, ele é o da terceira geração, 3060. E a nossa placa de vídeo é uma Asus RTX 3070, que já é uma das placas atuais. E tem 8 GB aí de VRAM, 16 GB de memória RAM, DDR4, 1 TB de HD e uma fonte de alimentação de 650 watts. E é claro, o gabinete Archangel X RGB. É um gabinete muito bonito, interessante. Bom, e agora ele está com uma faixa de preço de 9.464. É um pouquinho caro, mas à vista aí você vai pagar 8.328. Um pouquinho caro, né? Muito caro. Mas para quem está procurando investir aí pesado para streamar e jogar, esse aqui é um excelente computador com excelente configuração. A gente vai descer e ver um pouco mais as especificações. Essa aqui é a nossa placa de vídeo, a RTX 3070. Ela tem dois coolers, então aí ela tem dois coolers, então vai ficar bem resfriada. As nossas duas memórias RAM, que é duas de 8 GB, fazendo dual channel. O que é interessante, você sempre fazer isso quando for comprar memória RAM, comprar duas memórias iguais, para você ter o dual channel aí. E o processador é o Ryzen 5 3600. Eu acho esse aqui um dos melhores processadores intermediários da série Ryzen, aí de custo-benefício. E é claro, o nosso gabinete e a nossa placa-mãe, que é uma B450M Gaming. É uma excelente placa-mãe aí que a maioria das pessoas estavam comprando essa placa-mãe. Ela tem um bom custo-benefício. Muita gente estava comprando ela para montar computador game. E a nossa fonte 650 watts, 80 Plus, PFC ativo. Não tem especificações da marca, como eu disse em outro PC anterior. Pode ser uma Thermaltake ou uma fonte da linha da Pichau. E aqui, é claro, tem umas especificações e customização que você pode customizar também. Não podemos alterar o processador, mas podemos alterar algumas coisas se você quiser. Ele tem um cooler acompanhado, mas eu aconselho nessa configuração você comprar um cooler melhor. Um cooler aí na faixa de preço de 90 para cima é interessante. E alguns tem RGB, você pode ver aqui nas especificações. E aqui temos a nossa placa-mãe, nossa memória RAM, placa de vídeo e 256 bits. A maioria das placas mais antigas e intermediárias são 128 bits. Então 256 bits a coisa já começa a ficar interessante. O disco rígido, que é o nosso HD. Você pode trocar o HD por um SSD de 240 GB, que o preço vai continuar o mesmo. Eu trocaria 1 TB tranquilo, mas se você for instalar muita coisa aí, um SSD de 240 GB não vai dar conta. E 650 watts é suficiente para alimentar essa configuração. Você pode alterar até mesmo esse gabinete. E o nosso PC Game é do estúdio PC, é um PC Game 2060 Ultimate. Ele tem um i7 da nona geração, 16 GB de memória RAM DDR4 e temos uma RTX 2060, 6 GB e 1 TB de HD. Ele está numa faixa de preço praticamente ao que estava ao PC anterior da Pichau. A gente vai ver as especificações técnicas, tem a placa de vídeo, o processador, nosso i7 nona geração, a placa mãe que é um H310M DDR4. E você pode botar também uma B360. A B360 é muito melhor do que a H310, a gente dá para perceber isso aqui pelo preço, né, claro. E você pode incluir um SSD que eu acho bem interessante.
Acredito que você não possa desmarcar o HD, substituir, mas você já pode incluir também o SSD em conta aí na sua configuração. E a gente memória RAM tem 16 GB aí. E a nossa fonte é 500 watts, 80 Plus, tranquilo. Aqui não estou especificando PSC ativo, que é bem importante, a maioria não específica. Aqui você pode incluir alguns periféricos, mas a gente vai prosseguir para o próximo PC. Lembrando, galera, que todas essas configurações desses PCs aqui que eu estou indicando fica a seu critério se você vai achar interessante ou não. Por isso que eu estou mostrando vários PCs com vários tipos de configuração. Então o preço pode variar, nem sempre o mais caro é o melhor. Então a gente vai prosseguir aqui, a gente está no site da Pichau. Aqui a gente já vai praticamente para aqueles PCs bem hardcore que são bastante caros. E o nosso computador da Pichau é um Ryzen 9 5900X aí, é um dos melhores processadores aí da linha Ryzen ou do mercado. E a nossa placa de vídeo é uma RTX 3070, 8 GB, 16 GB de memória RAM, um HD de 1TB e 650 watts. Ele vem com Alter Cooler incluso, o Aqua X200 RGB, que é para resfriar o processador e não ter nenhum problema aí com temperatura. E ele está custando R$13.000 em parcela, é claro, e à vista você vai pagar praticamente R$12.000. E agora a gente vai ver as especificações técnicas, mas eu vou dar uma olhada aqui no gabinete. É legal essa tampinha que abre. É um gabinete bonito, bem discreto. Acho interessante esses gabinetes. E a nossa placa de vídeo anterior da outra configuração. As duas memórias RAMs. Interessante que essas memórias RAMs aqui são de 3000, a frequência dela é 3000 MHz. E o nosso Ryzen, o nosso precioso Ryzen 9 aqui, 6900X. E o nosso gabinete Pichau Gadget RGB. A nossa placa mãe é uma X570 Plus, da Asus TUF Gaming. É uma das melhores placas de vídeo aí para quem quer montar um PC game top de linha. E a nossa fonte 650 watts com 80 Plus PSC ativo. E é claro, a gente tem o nosso Alter Cooler, o X200. E é sempre interessante, você também pode pegar essas configurações e jogar na internet. Caso você não saiba, e pesquisar sobre, fazer perguntas e procurar até no YouTube, tem muito unboxing e testes aí no YouTube. Você tem essa liberdade de pesquisar e procurar informação na internet ilimitada. E aqui, é claro, tem a configuração e customização de alguns itens. A gente vai ver o que a gente pode alterar aqui. Você pode alterar o HD, trocar por um SSD de 240 GB. Com essa configuração, eu não acho interessante você ter um SSD de 240 GB. Seria interessante ter no mínimo 540 aí de SSD. Poderia ter um pouco mais de opção de customização para esse SSD. Mas eu preferia ficar com HD do que botar 240 GB de SSD com essa configuração que a gente tem aqui. Mas você pode alterar isso futuramente, tranquilo. Você pode pagar 12.000 por um PC desse, você pode comprar um SSD a mais aí de R$500. E a nossa última indicação aqui é o mais caro, que é disponibilizado pela Pichau. Ele tem uma configuração bem robusta e top de linha. E claro, um valor bem absurdo, que exatamente é o que ele vale, não é? Ele está custando 3.750. É um computador aí que tem o processador Ryzen 9 5900X. E a placa de vídeo dele é da Zotac, a RTX 3080 Trinity OC 10 GB. É uma das melhores placas de vídeo do mercado. 16 GB, DDR4, HD 1TB e mais um SSD de 240 GB. E é claro, a fonte de alimentação é 750 watts. Ele tem um water cooler, o mesmo do anterior, um Aqua X200 RGB. E é claro, o gabinete Seraph que vem com RGB. Parece que a qualquer momento vai virar um Transformer. Bom, mas a gente vai ver. Gostei dessa inclinação, interessante. Agora a gente vai ver as especificações aqui. A gente já falou das especificações técnicas, não tem muito que a gente entrar em detalhe. E a gente tem a nossa placa de vídeo aqui, tem
3 cools aí, vai resfriar bastante. As nossas memórias RAM 3000 MHz aí, 16 GB. Nosso processador top de linha. O nosso gabinete, a nossa placa mãe, que é a mesma do anterior, a RX, Asus TUF Game X570 Plus. E a nossa fonte 750 watts 80 Plus PFC ativo. E o nosso water cooler. E aqui é claro as nossas alterações que você pode fazer. Lembrando que eu não falei, mas na Terabyte você também pode fazer algumas alterações. Não está disponível aqui as configurações, mas quando esse computador estiver disponível, vai estar uma janelinha bem aqui abaixo. Você vai poder selecionar os componentes e trocar se você quiser, ou customizar. Igual aqui na Pichau, apenas tem um layout diferente. Aqui o HD interno, você pode botar um SSD, trocar. Mas ele já vem um SSD 40 GB incluso. Se você botasse aqui, ia ter dois de 240 GB. Isso ia ser muita mancada. Bom, e a gente termina por aqui.